Olá, muito boa tarde para todas as pessoas que estão chegando aqui nesse momento com a gente. Tô esperando a minha sócia querida para a gente começar a falar hoje desse tema maravilhoso que é a procrastinação. Maravilhoso, não sei se o tema é muito maravilhoso, mas a solução ou as técnicas para contornar isso, com certeza a gente pode imergir, olhar com mais cuidado. Então, vamos lá. Olá, minha amiga querida, minha sócia querida. E aí? Tudo bem com Tudo você? bem com você? Deixa eu me organizar aqui, ficar Organiza pra bonita, gente né? aparecer na live aqui certinho. Deixa eu Muito levantar aqui também para eu me organizar. bem. Pronto, agora foi. Você tá aí toda linda. Eu tô Então, mexendo aqui para maravilhosa. Acha o tentando filtro, mexer porque para aqui melhorar a iluminação, tá acha bom? o filtro, porque aqui a gente usa mesmo, a gente tem zero problema com isso aí. Não tem esse esquenta a cabeça, não. Muito bem. Então, deixa eu Muito fuçar bem. aqui. Aqui tá bom, Vamos aqui tá lá, minha bom. querida. Eu já fiz a introdução aqui, falando um pouquinho, né, desse assunto maravilhoso que é a procrastinação. Na verdade, o assunto de procrastinação não é maravilhoso, mas as soluções, né, para a gente imergir melhor nesse assunto são ótimas. E a gente está aqui para isso, né? Então, nosso tema é procrastinação decodificada. O que acontece no seu cérebro? Existe vínculo, sim ou não? Então, a gente, nesses 15, 20 minutinhos aqui com vocês, vamos contar para você se existe algum fundo neurocientífico, neurocomportamental na procrastinação, no adiamento das atividades. E aí, Deise, tem, minha querida? É isso aí. Pois é, pasmem, né, Jessie? É uma coisa que eu nunca imaginei. Na Achei vida. que fosse uma questão de criação, de hábito, de exemplo, enfim. Mas na verdade não é só isso. Um estudo recente, né, que a gente encontrou e que foi publicado na BBC diz que as nossas conexões cerebrais elas podem sim estar conectadas com a questão da procrastinação. Um grupo de cientistas, eles avaliaram aí 264 pessoas que tiveram o seu cérebro escaneado para avaliar se tinha alguma referência na ciência ou na neurociência, no funcionamento do nosso cérebro, entre pessoas que procrastinam mais e pessoas que procrastinam menos. E para quem tiver interesse, esse estudo foi publicado na Psychology Science. E se alguém quiser, a gente pode até mandar aí a matéria da BBC. Eu E acho legal, pasmem, depois a gente faz um post, a gente coloca, tenta colocar na legenda da live, mas se não, a gente compartilha no Stories, né? O link da BBC e deixa isso como consulta, né? Para quem quiser e ler o artigo na íntegra, né? legal, Sobre o que a gente está acho que é uma falando. boa ideia. E aí, Jess, o que esse estudo encontrou? Ele encontrou que existem duas áreas do nosso cérebro que são determinantes, né? Para definir se você é uma pessoa que faz logo e executa logo uma tarefa, ou se a pessoa adia continuamente essa tarefa. E que mais, né? Que você vai contar sobre essa história. Quais são essas áreas do cérebro que estão envolvidas em procrastinadores ou não? Perfeito. E é uma coisa interessante, porque nós que estamos estudando, nós estamos estudando mais a neurociência, quer dizer, não a neurociência, nós estamos estudando o neurocomportamento, né? Como coaches, como pessoa. Então, assim, mais do que estudar a neurociência, porque aqui a gente ainda não tem a intenção de ser neurocientista, mas apenas para entender o neurocomportamento. Então, como a Daisy falou, existem duas áreas do cérebro que se conversam. Quer dizer, existem várias, mas essas duas a gente vai falar nesse ponto da procrastinação. A primeira é a amígdala, que todo mundo acha que é a amígdala, a nossa amígdala de voz, né? Tem inclusive um filme muito engraçado que se chama Alguém Como Você. É um filme bem antigo.
que eu amo assistir, e por conta dessa situação, eu vou contar essa história do filme, por conta dessa situação de a gente achar que a amígdala do cérebro, essa que eu vou falar, é a mesma da amígdala da garganta, ela vai no otorrino e ela tá apaixonada por um cara e que acaba dando fora nela e tal. Aí depois ela fala pro médico assim, doutor, eu quero tirar a minha amígdala. Ela vai no otorrino. Ela fala, eu quero tirar minha amígdala porque a amígdala é responsável pelo processamento de emoções e pela motivação. Se eu tirar a minha amígdala, eu vou esquecer esse cara, porque eu não vou vincular as emoções e tal. E olha só que interessante, é uma comédia romântica, né? E aí as pessoas acham isso. Então, a primeira área do cérebro, então a gente tem uma amígdala dentro do cérebro, que ela tá aqui no lobo temporal. É uma estrutura parecida com uma amêndoa. Uma amêndoa, sim. E ela é responsável pelas emoções, por filtrar as emoções e também pela motivação. O que foi encontrado nesse estudo é que as pessoas que são procrastinadoras, elas têm uma amígdala maior. Mas aí não é só a amígdala. Como a Daisy falou, tem uma segunda estrutura. Então, próximo à amígdala, a gente tem uma área chamada córtex cingulado anterior dorsal. Tô até lendo porque é difícil. Óbvio que a gente não tem que decorar, né? Não ser neurologista, não é mesmo? Tudo, exatamente. Então, é córtex cingulado anterior dorsal. Na parte dorsal é o tal do DAC. E ele é o cara que faz essa conexão. Ele lê a amígdala. Então, o que a amígdala identifica quanto emoção, quanto a motivação, o córtex cingulado lê. Só que nos procrastinadores, a amígdala é muito grande e o córtex é menorzinho. O que acontece nessa comunicação? Acontece que, provavelmente, né, eles se comunicam e aí o córtex não é capaz de ler as emoções que a amígdala está mandando com clareza, e isso vai impactar nas atitudes desses procrastinadores. Então, como o córtex cingulado não está lendo, ele não está, na verdade, estimulando as atitudes. Então, a amígdala dessa pessoa até estimula, ela até é maior, ela até recebe as emoções. Só que aí o córtex não está lendo. Então, se ele não está lendo, ele não está transformando isso em ação. Isso é biológico. Então, o que os pesquisadores dizem? Tá bom. Então, quem tem mais dificuldade de filtrar as emoções, olha só, vou ler exatamente a frase do estudo. Então, aqui, ó. Este estudo fornece evidências fisiológicas do problema que os procrastinadores têm em controlar as emoções. Olha só. E que é incrível, né, Jéssica? Porque quando é que a gente ia pensar que o ato de procrastinar tem a ver com as emoções que habitam o nosso ser? A gente fala tanto em inteligência emocional, em desenvolver as emoções. Isso! As emoções, elas impactam numa série de áreas da nossa vida. Quando a gente pensa em emoção, você pensa em ansiedade, você pensa em depressão, você pensa num monte de doenças psicológicas ou psiquiátricas. Doenças não, né? Questões psiquiátricas. Mas, de fato, as emoções, elas abarcam uma série de coisas na nossa vida. Inclusive, o nosso ato de procrastinar. Olha só. Então, o que a gente quer dizer aqui é que, tá bom, eu tenho uma questão fisiológica. E a gente pode ter, inclusive eu, a Daisy, qualquer pessoa pode ter essa questão da amígdala maior e do córtex cingulado menor. Só que existe uma potência cerebral que nós temos, né? Que isso é uma potência que todo ser humano tem, que é a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de ser responsivo, de mudar ao longo da vida. De construir novas conexões, novas sinapses, né? O tempo todo. Exato. A gente está aprendendo. Isso é uma coisa interessante, Jéssica. Não estava no escopo, mas quanto mais coisas novas a gente aprende, mais conexões a gente tem, menos problemas, né? A gente tenderia a ter, justamente por conta da neuroplasticidade. Exato. E o ponto, sem dúvida aqui, é dizer
que, já que ele tem neuroplasticidade, eu posso ensinar o meu córtex cingulado a ler melhor as emoções da amígdala. Ah, mas aí vocês estão falando... Tá bom, e que duas coaches estão falando isso? Do nosso negócio. Por que a gente está falando desse assunto, Daisy? Porque é o nosso negócio. Conexão, né, Jéssica? O estudo traz que os centros emocionais do cérebro podem sobrecarregar a capacidade da autorregulação da pessoa. Se você se autoconhece, tem mais autoconsciência de quem você é, como você age, por que você age dessa maneira, quais são os seus gatilhos emocionais. Quanto mais você desenvolve um vocabulário, um repertório emocional, quem faz curso de inteligência emocional, por exemplo, tem uma parte desse treinamento que fala sobre a roda de Plutnik, que são as rodas das emoções. Às vezes a gente atribui tudo que a gente sente à ansiedade. A ansiedade é um estado. Qual é o sentimento por trás disso? Qual é a emoção base por trás disso? Quando você para pensar nisso, você está fazendo o quê? Você está ampliando o seu repertório emocional. Quando você amplia o seu repertório emocional, o que você faz? Você se autoconhece mais, porque você fala, ah, na verdade, não é a ansiedade a questão é o que está lá atrás. Então, você dá passos anteriores e aí você começa a identificar gatilhos. E aí você sobrecarrega menos o seu sistema. E se você sobrecarrega menos, você tem uma mente mais livre para produzir, para gerar, para criar, para executar, para fazer. Né? Exato. E é isso o nosso... Oi. Esse é o nosso trabalho, né? O quanto que a gente atende pessoas, né, nas nossas sessões, e as pessoas colocam tudo no mesmo balaio, né? Ah, eu sou ansioso, eu sou procrastinador. Às vezes, a pessoa nem procrastinadora não é. Ela adia aquela atividade específica, aquela conversa específica, e aí a gente pergunta, tá bom, mas qual é a emoção por trás desse adiamento? Se adia por quê? Ah, porque eu tenho raiva de fazer isso. Ah, porque eu me sinto humilhado de fazer isso. Ah, porque eu me sinto decepcionado. Olha quanta emoção eu já trouxe só nessa fala. Então, veja, se a neurociência está provando que o cérebro de um procrastinador, de fato, que é aquele que adia tudo, não é só o que ele não gosta, ele adia, inclusive, outras atividades importantes para ele. Ele pode ensinar o cérebro dele de forma diferente. A gente está trazendo essa correlação com o coaching exatamente por conta disso. Porque o que a gente trabalha, né, Dê, nas sessões, não é a solução para a procrastinação, mas é entender a emoção por trás dessa procrastinação. E aí, quando a gente entende, a gente vai nessa emoção. Exatamente nesse ponto que faz com que a pessoa tenha mais dificuldade. E aí a gente muda essa... ressignifica com ela essa emoção, essa atitude. Então, o que seria melhor no lugar, né? E a gente estuda com elas essas possibilidades. E um ponto, né, Jéssica, a gente já tem falado, a gente trabalha, usa como base a metacognição. Perfeito. Que a gente já falou que é pensar sobre o que você pensa. Perfeito. Ou seja, é cavucar, é esmiuçar, é saber o que está por trás dessa fala, né? Quando você fala o que você fala, por que você fala isso? Para que você fala isso? Qual é o teu propósito de dizer isso? O que você espera alcançar quando você diz o que diz? Porque muitas vezes a gente só fala e não para pensar. Porque eu não sei, nunca... Eu vou dar um exemplo. O meu antigo chefe de linha pontilhada lá do Panamá me mandou uma mensagem 2 semanas e disse: eu estou num processo seletivo e eu dei você como referência para falar do meu trabalho. Aí uma pessoa da Colômbia me ligou, nós conversamos e ela me fez uma pergunta tão interessante que é exatamente isso. Eu virei para ela e falei: olha, que pergunta interessante. Eu nunca havia pensado sobre isso com relação ao Miguel. Eu diria para você isso, mas eu não tinha pensado. Então, assim, o trabalho de coaching é exatamente isso. Te ajudar a pensar sobre o que você pensa. Porque muitas vezes a gente não para avaliar esse tipo de coisa. Então, esse o ponto. O processo de coaching facilita o seu pensar. Ah, porque a gente é super poderosa? Não.
Porque existem ferramentas e técnicas e boas perguntas que te ajudam nesse processo. E aí, Jessie, falando um pouquinho do trabalho de coaching, mas eu queria trazer só um insight do estudo também, que não tem a ver com o trabalho de coaching, mas que tem muito benefício para a vida. Eles trazem sobre a importância do mindfulness, né? Boa! Desenvolver a atenção plena. Eles falam que quando você pratica esse tipo de meditação, você faz o quê? Você encolhe o tamanho da amígdala. Se você encolhe o tamanho da amígdala, logo você tem um centro emocional menos, não vou dizer menos explosivo, porque talvez um neurocientista venha aqui e me mata, né? Mas eles dizem que isso tem um enfraquecimento da conexão entre essas duas áreas, da amígdala e do DAC. Logo, isso deve trazer benefícios para você. Então, fica aí uma dica. E a gente fala, você está falando essa questão do coaching, mas a gente fala assim, nos nossos processos, a gente sempre pergunta como que você treina a sua atenção plena, né? Porque meditação, né? Meditação tem a ver com você ficar ali concentrado, mas tem gente que medita durante o exercício físico, tem gente que medita correndo, caminhando, fazendo alguma atividade ou fazendo alguma atividade de dispersão. Isso é treinar a atenção plena. Então a gente sempre fala isso para os nossos clientes. E esse ponto é muito importante. Então, resumidamente, tudo que a gente está falando para você tá bom, a gente falou da questão da neurociência na procrastinação, a gente falou da atuação do coaching, né, nesse gerenciamento emocional, nesse entendimento, nessa autoconsciência emocional que a gente proporciona nas nossas sessões e no Restart-se, né? Então a gente tem uma imersão específica presencial para olhar para tudo isso, para que a pessoa se conheça, tenha mais autoconsciência. A gente faz isso individualmente nas sessões de coaching, mas a gente postou um monte de coisa no nosso perfil com relação à procrastinação, aos impactos. A gente falou de neurociência, por exemplo, na tomada de decisão, que a tomada de decisão é uma atitude contra a procrastinação, né? A gente tomar decisão, então a gente tratou disso, a gente tem vídeo falando de procrastinação. Então, essa semana, a gente colocou muitos conteúdos para vocês relativos a esse tema. E é isso que a gente está procurando fazer, né, Daisy? Trazer embasamento, não só científico, porque existe embasamento científico para o coaching, existe embasamento científico para mudança comportamental que não interfira nas bases psiquiátricas, psicológicas, que essa não é a nossa intenção aqui, mas a gente quer trazer cada vez mais fundamento. Então, essa live, né, teve esse objetivo. É isso. Existem ferramentas, né, Jessie, que podem te ajudar a sair da estagnação e ir para a ação. Porque, de fato, um processo de coaching é estabelecimento de metas e atingimento dessas metas. É te levar à ação e sair do lugar que você está. É construir essa ponte. Perfeito, perfeito. Gente, olha, eu agradeço muito todas as pessoas que entraram. Tem gente que entrou, saiu, tem gente que veio. Eu tô acenando para todo mundo aqui. Então, gente, a gente está tentando fazer lives bem curtinhas. A gente não quer ficar aqui horas falando, até porque a gente quer ser mais objetiva. Então, a gente, entre 15 e 20 minutinhos, que a gente está vindo falar com vocês para poder fazer mais lives. Então, hoje a gente encerra a live de hoje. A gente vai deixar salva para vocês. Vai colocar o link do estudo que a gente falou para vocês. E vamos conversando nas nossas redes sociais. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem sobre isso, ou sobre o processo de coaching, ou sobre o Restart-se, a gente está super à disposição para tirar com vocês. É isso aí. A gente sempre fecha com a clássica chamada Vem com a gente, vem com a Descomplicou. Foi um prazer enorme compartilhar desse momento com você. E tem sido um processo muito grandioso, porque a gente também aprende, né, Jessie? Muito. Uma com a outra, principalmente com os nossos coaches e clientes mais ainda. É isso. Obrigada a todos, obrigada, sócia querida, por mais uma live. Até, gente. Beijo. Até. Beijo.